Oi, amores, tudo bem com vocês? Nesta semana, iremos estudar da página 221 até a página 225. Essas páginas falam sobre o solo e a agricultura, né? Como que o solo pode ser utilizado de diferentes maneiras, né? Falam também sobre o que é a agricultura, né? Para quem não sabe, a agricultura é a atividade de cultivar plantas, tá bom? E falam também sobre as técnicas de cultivo do solo e sobre pecuária. Para quem não sabe o que é pecuária, é a atividade de criação de animais para diferentes fins, tá? Prestem atenção na explicação, tá bom? E façam com muita dedicação as atividades, tá? Um beijo. Página 221. O solo e a agricultura. O solo é utilizado pelo ser humano de diferentes maneiras. É do solo, por exemplo, que obtemos muitos alimentos por meio do cultivo de plantas e da criação de animais, né? Como vocês podem ver aqui na imagem acima, essa imagem aqui, se trata, né, de uma pessoa que está arando o solo, né? Ou seja, preparando o solo para o plantio com a ajuda de um trator, né? E a agricultura é a atividade de cultivar plantas. Ela envolve várias técnicas de preparo do solo para o plantio, né? E como vocês podem ver aqui na imagem abaixo, os egípcios já faziam a aração do solo, né? Só que eles faziam essa aração do solo com o auxílio de animais, né? E a agricultura constituía a principal atividade econômica dos egípcios, pois fornecia alimentos e possibilitava a produção de bebidas, tecidos e papiro. Para quem não sabe o que é um papiro, era uma planta muito comum nas margens do rio Nilo, né? E essa planta, ela tinha um material semelhante ao papel, né? Então, os egípcios utilizavam o papiro para a escrita, tá? E o cultivo de plantas é uma das principais atividades econômicas do Brasil. E como eu falei, o cultivo de plantas é praticado pelo ser humano há milhares de anos, né? Como vocês podem ver, os egípcios já faziam o cultivo de plantas, né? Utilizavam o solo para plantar, né? Página 222. Técnicas de cultivo do solo. Quero fazer uma horta. Para isso, vou jogar essas sementes no solo e só voltar aqui para colher as verduras. Calma,
não é assim tão simples. Para cultivar plantas, você precisa preparar o solo, principalmente se ele estiver compactado e pobre em nutrientes. Para que as plantas se desenvolvam adequadamente, o solo precisa ser fértil, né? Ou seja, apresentar quantidades adequadas de ar, de água e de nutrientes. Algumas técnicas ajudam a manter as condições do solo adequadas ao cultivo das plantas, como a aração, a adubação, a irrigação e a drenagem. Lembrando que as plantas são seres vivos, né? E elas absorvem do solo água e nutrientes de que precisam para se desenvolver, tá? Vamos ver aqui embaixo algumas técnicas de cultivo do solo: aração e adubação. A aração é uma técnica que consiste em revirar o solo, né, abrindo espaços para facilitar a entrada de água e de gás oxigênio. Essa técnica pode ser realizada manualmente com enxada, né, ou com arado puxado por animais, como bois e cavalos, ou com o uso de máquinas, como tratores, tá? E adubação é uma técnica que consiste em adicionar nutrientes ao solo por meio de adubos, tá? Existem os adubos químicos, né, que são produzidos em indústrias, e os adubos orgânicos, que são de origem natural, como fezes de animais e restos de vegetais, tá bom? Vamos ver aqui também mais duas técnicas de cultivo do solo, que é a irrigação, isso aqui, ó, e a drenagem, tá? A irrigação é uma técnica que consiste em adicionar água ao solo, só que de maneira controlada e em quantidade suficiente para o desenvolvimento adequado das plantas, tá bom? Existem diferentes tipos de irrigação. Aqui embaixo, ó, vamos ver dois exemplos, que é a irrigação por gotejamento, né? Que os tubos levam a água até próximo à raiz das plantas, onde é liberada em gotas, ó. E aqui ao lado, ó, tem a irrigação por aspersão, que são jatos de água que são lançados sobre todas as plantas, simulando a chuva, como vocês podem ver, ó. E aqui embaixo fala sobre a técnica de drenagem, né? E essa técnica consiste em retirar o excesso de água do solo. Isso pode ser feito com escavações no terreno, por onde a água escorre
e pela construção de rede de canais que recolhem a água em excesso no solo, tá? Como vocês podem ver, ó, drenagem do solo, tá bom? Na página 224, vamos conhecer um pouco sobre a pecuária. E como eu falei lá no comecinho do vídeo, a pecuária é a atividade de criação de animais para diferentes fins. Assim como a agricultura, a pecuária também se baseia no uso do solo, que fornece alimento aos animais e espaço para a criação. No Brasil, a pecuária pode envolver a criação de diferentes animais, como bovinos, que são os bois, né? Suínos, que são os porcos, aves, que são as galinhas, né? Ovinos, que são carneiros e ovelhas, caprinos, que são as cabras e os bodes, né? E os bubalinos, que são os búfalos, tá? A criação desses animais fornece alimentos aos seres humanos, como carnes, ovos e leites, e diferentes matérias-primas, como lã e couro, utilizados na produção de roupas e de calçados, por exemplo, tá? E a pecuária pode ser intensiva ou extensiva. Vamos ver aqui embaixo a diferença das duas. Ó, pecuária extensiva. Os animais são criados soltos em grandes áreas e se alimentam das pastagens existentes no local, né? E a pecuária intensiva, os animais são criados, confinados, ou seja, fechados em pequenos espaços, onde recebem alimentação específica, né? Recebem uma ração específica, como vocês podem ver aqui, ó, na imagem. E ao lado, os animais, né, que são criados, soltos, em grandes áreas, tá?